Um time que toma gol todo jogo e perde as chances que o Tietê e o Nuno perderam, não vai ganhar. Não vai ganhar. O Vasco é um time do Campeonato Brasileiro que tomou gol em todos os jogos. Todos. E a gente já tá indo aí pra mais uma partida do Renato. Nas outras ele conseguiu ser efetivo. Esses jogadores conseguiram ganhar a confiança necessária para aproveitar as oportunidades que não estavam conseguindo aproveitar com o Diniz. Porque com o Diniz era o seguinte: o Vasco criava e não aproveitava. E estava sempre tomando. Estava sempre tomando porque era um time completamente vulnerável. Esse é o primeiro ponto. Com o Renato, o Vasco se tornou um time mais consistente defensivamente. Eu acho que o Vasco, pela forma simples de jogar, conseguiu estar mais agrupado, conseguiu ter um pouco mais de competição, até o aspecto anímico mesmo, quando você tem um fator novo, a troca de treinador dá outro gás para os caras. Tira um pouco daquele peso que vinha do trabalho do Diniz, e o Vasco começou a se defender um pouquinho melhor. Isso não quer dizer que se defende muito bem. Tanto é que, repito, o Vasco toma gol todo jogo. Todo jogo o Vasco toma gol. O Renato não conseguiu ainda resolver esse problema. O que ele resolveu com a chegada dele foi muito nesse aspecto da confiança, passando as ideias simples e deixando esses jogadores mais tranquilos para eles fazerem os gols na hora decisiva. Tanto é que até mesmo a pluralidade dos gols do Vasco é muito grande. Você tem gol de lateral esquerdo, você tem gol de atacante, você tem gol de volante, você tem gol de meia, você tem gol de zagueiro, você tem gol de lateral direito. O Vasco, ele divide muito os seus gols na era Renato, mas muito por conta também dessa tranquilidade que ele passou para o grupo. E isso acontece, gente, com todo time de futebol que troca de treinador e vem um cara que é um grande gestor de grupo. O Renato, sem dúvida alguma, ele tem essa capacidade, é uma marca histórica do trabalho dele. Porém, a inconsistência defensiva era uma coisa que vinha acontecendo principalmente desde o jogo contra o Grêmio. E o maior problema é que o Vasco perdia o controle das partidas e me parecia com pouco repertório para poder dar a resposta necessária. E quando você junta isso num repertório coletivo com um dia muito ruim individualmente de alguns atletas, vai dar problema. Porque se vocês forem parar para pensar, desde o primeiro tempo o Vasco fez um jogo bem abaixo do esperado. Eu acho que o primeiro tempo foi aquele primeiro tempo de clássico mesmo, sabe? Vasco Botafogo, clássico, todo mundo ali pilhado, um clássico equilibrado, um primeiro tempo equilibrado, uma chance clara para cada lado, mas com muitos erros, cara. Assim, equilibrado, nivelado para baixo. E saída de bola, a gente viu o erro do Robert Hernan, vimos erros do Saldívia, vimos erros dos laterais na saída de bola. Como o Pumita sofre defensivamente, é um problema muito grande. E aí o Matheus Martins tratou de infernizar. E o Pumita é isso. É um cara que ofensivamente vai bem, como ele participou de um gol dando assistência e poderia ter dado assistência para outro, no gol que o Nuno perdeu. Só que defensivamente está sempre pecando, está sempre com dificuldade nesse sem bola. Então, a construção do Vasco estava dificultada. O Tietê, que foi um jogador que eu elogiei nas últimas partidas porque merecia elogio, principalmente sem bola, hoje não jogou. Assim, não é só que ele perdeu aquele gol. O Tietê não jogou nada hoje. O Tietê fez um jogo muito abaixo do que se espera, de um meio-campo que estava até com mais suporte com a entrada do Rojas. E talvez, para mim, a diferença do jogo do Tietê hoje tem a ver também com a entrada do Rojas. Eu acho que o Rojas e o Tietê acabavam ocupando o mesmo espaço. E isso muito por característica. O Rojas não é um ponta. Ele não é um ponta. Ele é um meia. Ele é um camisa 10. Então, a característica de jogar colado à linha lateral não é algo que o Rojas gosta de fazer. Ele gosta muito de puxar para o meio. Ele não tem jogada de profundidade. Ele não tem jogada de um cara que vai até o fundo para poder abrir espaço para o meia. Então, a minha sensação, não sei se foi a de vocês hoje, vocês podem falar comigo até, eles ficavam se batendo no mesmo posicionamento, no mesmo espaço do campo. E aí deixava o Tietê um pouco apagado e ele participava menos do jogo. Quando ele participava, eles estavam muito aglomerados e o Vasco não tinha profundidade pelo lado direito. Essa é a sensação que eu tive. Porque são caras condutores. São caras que gostam de pedir essa bola no meio campo, levantar a cabeça e organizar. E não receber em velocidade. Então eu acho que a entrada do Rojas ela trouxe um Tietê mais ofuscado. Tanto é que eu já falei aqui 1000 vezes que para mim o mundo ideal é um Rojas
com Barros e Thiago Mendes nesse meio. Mas não foi por isso que o Renato optou hoje e o Vasco ficou com muita dificuldade para poder criar. O Andrés Gomes teve um duelo muito interessante também com o Vitinho, e o Vitinho é um lateral de alta prateleira aqui no futebol brasileiro. Até por isso eu acho que o Andrés Gomes hoje fez um jogo um pouco mais discreto também. Não que ele não tenha tentado, ele tentou o tempo inteiro, ele brigou o tempo inteiro. Isso aí, dificilmente você vai ver o Andrés Gomes sumido do jogo. Ia pra dentro, tentava criar as oportunidades. Só que o Vitinho foi muito seguro na marcação em cima dele, porque também é muito bom lateral e já tá acostumado a marcar esses pontas que são mais insinuantes. Sempre aqui, ó, Vasco da Gama na GoCase, cupom Pedrosa, é só clicar aqui no link na descrição e também aqui no QR Code do canal do Pedrosa. Lá na KTO também tem aquele mercado que eu gosto, que é mercado de longo prazo. Ano passado, vou contar uma história pra vocês. Ano passado, eu quase ganhei 1.000 pilas colocando 50, porque eu botei 50 pratas que o Vasco ia ser campeão da Copa do Brasil. Na final, tava me pagando 600. Como eu acreditei que o Vasco da Gama ia vencer, eu perdi tudo. Mas eu quase ganhei, porque eu apostei em março que o Vasco seria campeão da Copa do Brasil no mercado de longo prazo lá na KTO. Então, tá aqui, ó. Só você procurar aqui direitinho, mercado de longo prazo lá na KTO. Eu acho que é uma boa dica para vocês, sempre com muita responsabilidade. E você bota um valor baixinho, brinca na Copa do Brasil. E aí, nesse sentido, a gente pode ver um Vasco, quem sabe, na final, beleza? E tem, óbvio, mercado de longo prazo também na Sul-Americana. No meio-campo, o Thiago Mendes hoje também voltou pouco para construir. Ele jogou mais avançado e ele também não teve a participação que se esperava. Jogo muito truncado, mas isso também tem a ver com a conexão do meio-campo. Eu acho que o Barros ele fez uma boa partida, de forma geral. Participou até de um lance crucial, que a gente vai falar aqui, mas sem ficar de escândalo, chororô. Eu já falei isso aqui 1000 vezes. Eu acho que a gente acaba sempre pegando um erro de arbitragem para tentar justificar tudo o que acontece, e nem sempre é assim. Eu vou dar um exemplo agora. O Botafogo hoje poderia ter um jogador a mais desde o primeiro tempo, porque eu acho que aquele lance ali é bem discutível. Se o Wagner Nascimento, Se o Wagner Nascimento olha para aquele lance e fala assim, eu vou dar o vermelho, cara, ele tem elemento para dar o vermelho ali. Eu acho que o amarelo foi errado, foi um erro crasso? Acho que não. Mas para você entender que existem erros que acabam acontecendo. Eu acho que o Botafogo poderia ter ficado com um a mais logo no primeiro tempo por conta desse lance. É discutível. Sem dúvida alguma é um lance discutível. Assim como a questão da falta do Barros também é. Para mim, foi falta no Barros. A minha interpretação é falta no Barros. Tá? É falta no Barros. A minha interpretação é essa. Eu acho que a arbitragem errou nesse lance. Só que, ao mesmo tempo, eu não vou ficar aqui justificando a atuação do Vasco muito abaixo do esperado no primeiro tempo, e no segundo tempo uma atuação pouco efetiva, que foi isso que aconteceu com o Vasco, por conta desse erro. Tá? Então, esse balanço tem que acontecer. Dito isso, em relação ao primeiro tempo, péssimo, assim, para esquecer mesmo o que aconteceu em São Januário, depois de uma festa absurda da torcida. É muito legal ver como é que São Januário pulsa e resgatou essa essência, festa absurda lá. E mesmo assim o time não conseguiu mostrar muita coisa nesse primeiro tempo por vários motivos que eu dei aqui. Um time pouco esperado, tá? No segundo tempo, as duas equipes eu acho que elas já voltam com um pouquinho mais de energia, com um pouquinho mais de querer o jogo, indo para a etapa final para poder decidir a partida. E aí o Vasco tem uma oportunidade muito clara com o Tietê. Aí não tem jeito, gente. Se você tem uma equipe que, repito, toma gol todo jogo e não aproveita as oportunidades que tem dentro da partida, é matemática. O futebol não é matemática, não é uma ciência exata. Mas quando você perde muitas chances e você é uma equipe, historicamente dentro desse campeonato, vulnerável, você vai ser punido. Você vai ser punido. E quando eu olho para o que aconteceu no segundo tempo, quando o Tietê perde aquele gol, eu falo, vai cobrar caro.
E vai cobrar caro porque o Botafogo não estava em nenhum momento morto no jogo. O Léo Jardim fez algumas boas defesas. Pelo menos umas 3 boas defesas o Léo Jardim fez. A gente vai falar sobre o gol do Botafogo, mas o gol em si, que pode ter uma falha ou não do Léo Jardim, ele já estava mais maduro. O Vasco vai lá, numa descida com o Pumita, e aí acho que tem muito a ver com o conhecimento do Pumita com o David. Esses caras jogam juntos há muito tempo, estão no Vasco já há muito tempo, e ele sabe, o David sabe que o Pumita gosta de botar essa bola no segundo pau, gosta de colocar mais força nesse cruzamento, e ele acaba aproveitando a oportunidade, como o 9 se posicionando mesmo. O Pumita ofensivamente vai muito bem, e o Pumita defensivamente, sem bola, ele deixa muito a desejar. 1-0 Vasco. A torcida explode. São Januário pulsa. O time tá ali, ligado dentro da partida. Mas é fazer o gol e parece que desliga. Não é de agora. Não é de agora. Faz o gol e desliga. E começa a baixar a linha. E começa a perder o controle do jogo. Esse time do Renato tem muita dificuldade de controlar o resultado. Muita dificuldade. E aí quando você tem um erro do Tietê, o gol do David, o Botafogo começa a vir pra cima. No meio